Vamos iniciar agora, no módulo sobre distúrbios ácido-básicos, a aula sobre acidose metabólica. Nós já vimos os conceitos gerais dos distúrbios ácido-básicos e vimos que um distúrbio ácido-básico, inicialmente, nada mais representa do que o indicador de uma doença, marcador de uma doença. Somente quando este distúrbio for mais acentuado é que ele passa a se constituir numa doença propriamente dita. O diagnóstico de acidose metabólica é muito simples. Basta encontrarmos um paciente com bicarbonato baixo, pH baixo, e vamos dizer, o paciente é portador de acidose metabólica e o seu tratamento é a administração de bicarbonato de sódio. Mas este pode ser um erro grave. Primeiro, nós não podemos falar em acidose metabólica sem caracterizar se ela é devida a uma perda de bicarbonato ou a um ganho de ácido. Em segundo lugar, se o ganho de ácido predominar, ele não deve ser tratado, exceto quando muito grave, pela administração de bicarbonato. Na grande maioria das vezes, basta a retirada do ácido estranho para resolvermos a questão. Vamos então iniciar o nosso estudo sobre acidose metabólica. Acidose metabólica, então, aquela situação definida pela queda do bicarbonato plasmático, mesmo que numericamente isto não ocorra. Mas ocorrendo, e nós começamos sempre a leitura de uma gasometria por ele, devemos pensar, bicarbonato baixo ou é uma acidose metabólica ou, sempre o contrário, alcalose respiratória. A dúvida é sanada pela determinação do pH. Se ele estiver baixo, é acidose metabólica. Procuraremos então saber imediatamente qual é a resposta respiratória, se ela é adequada ao distúrbio ácido-básico presente. Para nós verificarmos essa resposta, devemos usar aquela equação de previsão. Somamos 15 ao bicarbonato encontrado, ou utilizamos a equação 1,5 mais bicarbonato mais 8 mais ou menos 2. Devemos em seguida definir se a acidose metabólica é hiperclorêmica ou normoclorêmica, isto é, com ânion gap elevado. A fisiopatogenia e o tratamento são diferentes nessas duas ocasiões. Para caracterizarmos cada um desses tipos de acidose metabólica, devemos partir do princípio, e que já conhecemos, de que os líquidos corporais sempre são eletricamente neutros, isto é, a soma dos cátions deve ser igual à soma dos ânions. Dos cátions, que normalmente nós dosamos no laboratório, o sódio predomina. Dos ânions, o bicarbonato e o cloreto. Mas a diferença do sódio para com a soma cloreto e bicarbonato não é zero. Então, é de se supor que essa diferença, para chegar a zero, deva-se à presença de ânions que habitualmente não são determinados, como a albumina principalmente. A este hiato nós chamamos de ânion gap ou hiato aniônico. Na acidose hiperclorêmica, por exemplo, o bicarbonato está baixo ou porque ele foi consumido ou porque se perdeu, como pela diarreia, acidose tubular renal. Na acidose por ânion gap elevado, o bicarbonato está baixo porque foi consumido por algum ácido estranho, novo, que está presente no organismo, sem ser o clorídrico, porque se fosse, a acidose seria hiperclorêmica. Isto facilita o tratamento clínico, que seria a remoção do ânion nesse último caso. O bicarbonato só seria usado nessa ocasião se o número dele fosse tão baixo, menos que 10 miliequivalentes por litro, que qualquer próton que acesse ao organismo pode provocar uma fatalidade. Outra oportunidade em que o bicarbonato deve ser administrado, independente de se pensar se a acidose é por ânion gap ou hiperclorêmica, seria quando se perdesse bicarbonato, como na diarreia e na acidose tubular renal.
anion gap urinário. É um exame importante, simples, mas tem que ser sempre pesquisado. O que é? Na acidose hiperclorêmica, é fundamental nós sabermos se o rim está exercendo o seu papel, que é o de eliminar ácidos, principalmente sob a forma do cloreto de amônio. Como o amônio não é determinado laboratorialmente de rotina pelos nossos laboratórios, ele pode ser indiretamente determinado por este anion gap urinário. Ele perfaz os 40 miliequivalentes da equação acima. Normalmente, os eletrólitos mais determinados na urina, a amostra, são o sódio, potássio e o cloro. Os cátions são eliminados principalmente com o cloro, pelo que sódio mais potássio é igual a cloro. A diferença, portanto, 40 é o amônio. Em uma acidose, por culpa do rim não eliminar o ácido, o anion gap obrigatoriamente será positivo, pois os cátions estão sendo eliminados com outro ânion que não o cloro, acidose tubular. Numa acidose, é de se esperar que o anion gap urinário seja negativo, isto é, o excesso de ácido esteja sendo eliminado como cloreto de amônio. Neste slide estão apresentadas algumas das causas mais frequentes da acidose metabólica hiperclorêmica, isto é, com anion gap normal. Observe com atenção para depois, caso tenha dúvida, entrar em contato conosco. Estudarmos as causas da acidose metabólica com anion gap elevado, utilizamos-nos do processo mnemônico, que é a palavra Kussmaul, semelhante ao tipo de respiração da acidose metabólica, Kussmaul. De cada letra de Kussmaul, nós tiramos os ânions dos ácidos que mais frequentemente causam a acidose com anion gap elevado e que devem clinicamente sempre ser pesquisadas quando nós nos depararmos com uma acidose metabólica com anion gap elevado.